Olá, está começando o Senado Notícias Revista. Confira comigo assuntos que são destaque aqui no Senado. CPMI do INSS. Na sessão do Congresso Nacional de terça-feira, foi lido o requerimento assinado por 36 senadores e 223 deputados. O próximo passo é o agendamento da instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e escolha dos membros. A CPMI está oficialmente criada. O objetivo da comissão é investigar as fraudes que somam mais de 6 bilhões de reais a aposentados e pensionistas do INSS. Os descontos irregulares sem a autorização dos beneficiários já estão sendo investigados pela Controladoria Geral da União e pela Polícia Federal. O pedido de investigação foi apresentado pela senadora Damares Alves e pela deputada Coronel Fernanda. 36 senadores e 223 deputados assinaram o requerimento. Nos termos do artigo 58 da Constituição Federal e também do artigo 21 do Regimento Comum do Congresso Nacional. O requerimento contém o número constitucional de subscritores e será publicado para que produza seus efeitos legais. A presidência solicita aos senhores líderes partidários que indiquem os nomes dos membros dos partidos e blocos para integrarem a referida comissão, de acordo com a proporcionalidade que será enviada às lideranças de cada casa. Assim que essa sessão do Congresso terminou, o líder do governo no Congresso Nacional falou sobre a criação da CPMI do INSS. Essa roubalheira do INSS só ocorreu, só foi descoberta, só ocorreu porque o governo anterior chancelou empresas de fachadas para entrar no INSS. Essa roubalheira do INSS só foi descoberta porque o nosso governo, nossa Controladoria Geral da União e a Polícia Federal, que tem autonomia desse governo, fez a investigação e ocasionou as primeiras ações de busca e apreensão e eventuais prisões que podem vir a ter. A CPMI, se vier a contribuir com a investigação, ela será saudada por nós e nós vamos para a CPMI, deixa eu te dizer, vamos para a CPMI com o time principal, não vamos jogar com o time reserva, vamos com o time principal para que a investigação ocorra, doa quem doer, chegue onde tiver que chegar, custe o que custar. Nessa mesma sessão, o Congresso derrubou o veto ao projeto de lei que cria uma pensão vitalícia às crianças vítimas do Zika vírus. Outros 31 vetos tiveram sua análise adiada. O Congresso derrubou nesta terça-feira o veto ao projeto que concede indenização e pensão especial à pessoa com deficiência permanente causada pela síndrome congênita associada à infecção pelo Zika vírus. A derrubada do veto foi feita com a concordância do governo federal e, com isso, as vítimas do Zika vírus vão ter a pensão vitalícia garantida. Esse projeto foi protocolado quando eu ainda era deputada, em 2015. Foram 10 anos de tramitação. A população do Nordeste foi vítima dessa síndrome terrível que deixam crianças com deficiência intelectual, visual, auditiva, motora, crianças que convulsionam praticamente o dia inteiro, crianças que precisam de muita assistência. E sem essa indenização e esse recurso mensal até que elas não estejam mais aqui, é fundamental. Mais da metade dos vetos que estavam na pauta foram adiados. Entre eles, o veto ao projeto que classificava a diabetes tipo 1 como deficiência, o veto que trata da regulamentação da reforma tributária e o veto sobre o programa de pleno pagamento da dívida dos estados, Propag. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, anunciou que deve convocar outra sessão conjunta antes do dia 18 de julho para a votação dos vetos pendentes. Todos esses vetos que ainda têm, de certo modo, de lideranças partidárias, não o consenso,
que a gente tenha esses 25 dias para a próxima sessão do Congresso. Qual é a decisão desta presidência, líder Reginaldo Bulhões? A decisão dessa presidência é que nós possamos fazer e sanarmos todos os vetos que estão na ordem do dia na próxima sessão. O Congresso ainda aprovou um projeto de resolução apresentado pelas mesas da Câmara e do Senado que altera as regras sobre emendas parlamentares. Entre as alterações está a possibilidade de destinar emendas de bancada e de comissão para o pagamento de salários de profissionais da saúde. O projeto, aprovado em votação simbólica, prevê ajustes nas regras sobre emendas parlamentares ao orçamento. Entre as mudanças está a que permite o uso de emendas parlamentares de comissão e bancada para o pagamento de salários de profissionais de saúde ativos. O texto mantém a vedação desse uso para as emendas individuais. A versão aprovada é o substitutivo do relator, senador Eduardo Gomes. Senhor presidente, apenas para considerar que essa solicitação de modificação, ela atende à reivindicação dos estados, municípios brasileiros e principalmente dos parlamentares que viam ainda alguma dúvida sobre o entendimento feito nos três poderes para execução orçamentária, a contento do que pede, senhor presidente, aos órgãos de controle e a necessidade da transparência no orçamento nacional. O Congresso também aprovou um projeto que abre crédito suplementar de mais de 800 milhões para o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste e outro que cria a liderança da oposição no Congresso Nacional. Os resultados dessa sessão do Congresso na terça foram discutidos no dia seguinte por líderes e ministros na residência oficial da Presidência do Senado. O senador Randolfo Rodrigues participou da reunião. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, reuniu-se nesta quarta-feira com líderes partidários e com os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais. Eles discutiram resultados da sessão do Congresso na véspera. Um dos vetos presidenciais derrubados nessa sessão refere-se a investimentos em eólicas e offshore. Segundo o senador Randolfo Rodrigues, que participou da reunião, essa derrubada pode resultar em aumento da conta de luz. Tem dois vetos que foram apreciados, que foram derrubados. O veto relativo ao Proinfa e o veto relativo às pequenas PCHs, que podem trazer impacto para a conta de luz. Em decorrência disso, como eu já disse ontem, o governo deve editar uma medida provisória, e o ministro Rui e a ministra Gleisi falaram sobre isso, que é uma medida provisória para impedir que esses vetos derrubados tragam impacto na conta de luz dos brasileiros. O presidente Davi designou representante do Senado, representante do Congresso, e o ministro Rui também ficou de dialogar tanto com a Câmara quanto o Senado na elaboração dessa medida provisória. O representante do Senado para esse debate deve ser o senador Eduardo Braga. O senador Eduardo Braga já foi, além de ser líder do MDB, já foi ministro das Minas e Energia, e sobre o setor elétrico é o nosso colega parlamentar que mais entende. Que o governo quer, com maior urgência, é que 60 milhões de brasileiros que hoje pagam energia elétrica, que corresponde àqueles que pagam, que consomem até 85 quilowatts de energia elétrica, não pague mais. Randolph disse que a criação da CPMI do INSS, que teve requerimento lido na sessão do Congresso, não foi discutida na reunião, mas anunciou que a CPMI deve ser presidida pelo senador Omar Aziz. Tem um encaminhamento, o presidente da CPMI vai ser indicado pelo Senado, será o senador Omar Aziz, né? Vamos dialogar com a Câmara sobre as indicações que devem ter. Então isso não foi tema para o debate aqui. A medida provisória sobre tributação de aplicações bancárias, que atualmente são isentas, também teve possíveis nomes anunciados. Pela Câmara, a notícia que tem é que provavelmente o relator dessa medida provisória será o deputado Carlos Zaratini, né? Eu ainda vou detalhar, tem a possibilidade da presidência dessa medida provisória ser do MDB ou do PSD pelo sistema de rodízio. Randolph falou ainda sobre a medida provisória que permite o uso de recursos
recursos do Fundo Social em projetos de infraestrutura social, habitação popular e enfrentamento de calamidades públicas. Essa MP é fundamental para a agenda e para contingenciamentos ou descontingenciamentos que o governo vem a fazer, né? Então, devemos votar essa MP na próxima terça-feira e é necessário essa medida provisória ser votada antes do prazo final, dia 3 de julho. Outra comissão parlamentar de inquérito pode ser instalada pelo Senado. Davi Alcolumbre leu em plenário um requerimento do senador Alessandro Vieira e outros senadores para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito que vai apurar a atuação, a expansão e o funcionamento de organizações criminosas no Brasil, em especial facções e milícias. O pedido da CPI do crime organizado foi feito pelo senador Alessandro Vieira e contou com a assinatura de 31 parlamentares. De acordo com Vieira, a comissão de inquérito vai apurar como essas organizações criminosas operam, de onde vêm seus recursos, como se estruturam e qual o grau de infiltração que possuem. Vamos entregar para o Brasil a mais relevante CPI que nós já tivemos nos últimos anos. O crime organizado hoje domina território brasileiro em proporção cada vez mais crescente. O crime organizado no Brasil está inserido em atividades econômicas relevantes e, infelizmente, o crime organizado no Brasil também está inserido hoje na estrutura pública brasileira. Com o requerimento lido em plenário pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a CPI entra agora na fase de indicação dos membros pelos partidos. A comissão vai ser composta por 11 membros titulares e 7 suplentes. A expectativa é que seja instalada logo após o recesso legislativo de julho, com prazo de funcionamento de 120 dias e limite de despesas de R$30 mil. A expectativa é de que possa funcionar. A gente sabe que combater o crime organizado nesse país é extremamente necessário, mas sabemos da dificuldade. Eu espero que as pessoas que se escalem para essa CPI se escalem de verdade para poder ir a fundo. O Brasil registrou mais de 47 mil mortes violentas intencionais em 2022. A taxa é de mais de 23 homicídios por 100 mil habitantes, colocando o país entre os 20 mais violentos do mundo. Considero a questão do crime organizado aqui no Brasil uma das chagas que nós estamos enfrentando. E aí nós temos dois aspectos. Nós temos o narcotráfico e tem uma arrecadação aí estimada na faixa de uns 300 bilhões de reais por ano. Por outro lado, nós temos a questão das milícias, né, que também se proliferaram, né, em Rio de Janeiro e outros lugares do país. Então é um momento da gente passar limpo, né, essa situação e emergir daqui do Senado Federal, né, um relatório consistente, principalmente apontando caminhos para o país conseguir superar essa chaga que nós estamos enfrentando. O crime organizado é tão empreendedor que está tomando conta do país. E isso nós não podemos admitir. A justiça realmente precisa agir e aí o papel da CPI é apontar culpados e o resto é com a Polícia Federal que tem que fazer, mas apontar, investigar quem são os culpados, essa lavagem de dinheiro desenfreada que está no país, a gente precisa combater. A comissão mista da medida provisória que regula o empréstimo consignado para trabalhadores do setor privado aprovou o relatório do senador Rogério Carvalho. A medida provisória modifica as regras do crédito consignado. As principais mudanças são operações de créditos em sistemas e plataformas, redirecionamento da consignação em caso de troca de emprego, possibilidade de portabilidade para juros menores. Segundo o governo, o objetivo é tornar o processo mais eficiente, seguro e acessível, facilitando o crédito para os trabalhadores formais. Pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência da medida provisória 1292/2025, pela constitucionalidade, juridicidade e pela boa técnica legislativa da medida provisória 1292/2025, esse é o voto, senhor presidente, pela aprovação da medida provisória.
76 emendas ao texto original da medida provisória foram apresentadas. 4 foram acatadas parcialmente e outras 4 foram aceitas integralmente. Entre elas, a de número 31, que dispõe sobre o endividamento das famílias. Os membros da comissão demonstraram preocupação com o tema. Entendo que é necessário estabelecer, se não o juro, mas pelo menos o teto. Nós temos que estabelecer uma vigilância sobre essa questão. Não é para tutelar o cidadão, absolutamente. Mas nós sabemos o que acontece na vida real de corretores de consignado batendo a porta de pessoas incautas, indefesas, que não conhecem planejamento financeiro, que não conhece absolutamente nenhuma informação a respeito de como é que funciona o sistema de juros, e a realidade realmente traz muitos dissabores. Eu sei que é desejo de todos evitar e ter cuidado nos limites para que a gente chegue a esse superendividamento das famílias. E para isso uma coisa é essencial: transparência. As possíveis consequências da MP, de acordo com o governo, são: para os trabalhadores, maior facilidade e segurança no processo do empréstimo, com possibilidade de taxas de juros menores. Para os empregadores, haverá a possibilidade de fornecer informações precisas e realizar os procedimentos necessários para os descontos em folha de pagamento. Já para as instituições financeiras, a medida pode reduzir custos administrativos e aumentar a concorrência com melhores resultados. E para o governo, haverá a criação de um comitê gestor que busca garantir a governança e a adequação das operações às melhores práticas regulatórias, além de garantir maior proteção aos dados dos trabalhadores. Melhorar o atendimento ao cidadão é um dos objetivos da política da governança na administração pública federal. O projeto foi discutido na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. A proposta foi apresentada pelo governo em 2017, com base em recomendações do TCU e da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O texto orienta a atuação dos gestores e propõe diretrizes e princípios a serem seguidos, como capacidade de resposta, confiabilidade, melhoria regulatória, prestação de contas e transparência. A intenção é aumentar a confiança na gestão pública. Os princípios deverão ser seguidos pelos poderes executivo, legislativo e judiciário, além do TCU, Ministério Público e Defensoria Pública da União. O relator, senador Eduardo Braga, ressaltou que a proposta não cria despesas obrigatórias. A proposta, em análise, apresenta um conjunto de princípios que devem guiar a atuação dos gestores públicos. Entre eles estão a capacidade de resposta, a integridade, a confiabilidade, a melhoria regulatória, a prestação de contas com responsabilidade e a transparência. As diretrizes estabelecidas no texto do projeto completam esse quadro. Elas funcionam como o mapa que transforma os princípios em ação concreta. Uma das mais relevantes é o foco nos resultados para a sociedade. É um projeto muito bem construído, que veio da Câmara. Importante, a gente precisa melhorar os controles internos e a governança dentro do Poder Executivo, e nada melhor do que esses mecanismos, até muitas vezes preventivos, né, para evitar aí qualquer espécie de problema. Foi assim também lá atrás, a meu ver, um aprimoramento da governança com a lei das estatais, e de certa maneira isso traz agora um complemento àquela política também valendo para a administração pública direta. O senador Beto Faro, do PT do Pará, pediu vista desse projeto para que o governo analise o texto e, por isso, a votação foi adiada. O LexEdit
Um editor de textos legislativos desenvolvido pelo Prodazem recebeu uma atualização que promete otimizar o trabalho no Congresso Nacional. Agora, parlamentares podem submeter requerimentos de destaque de veto diretamente pelo sistema, simplificando etapas e aumentando a eficiência na tramitação de documentos legislativos. O LexEdit é uma ferramenta de edição de textos legislativos. Foi desenvolvido pelo Prodazem, a Secretaria de Tecnologia da Informação do Senado Federal, e era usado até hoje para elaborar requerimentos, emendas e ofícios, entre outras demandas. Agora, parlamentares poderão também submeter os requerimentos de destaque de veto diretamente pelo sistema, simplificando etapas e aumentando a eficiência na tramitação de documentos legislativos. Cada veto pode ter um ou mais dispositivos ou trechos que o parlamentar queira votar em separado. Antes, essa sinalização era feita manualmente para cada dispositivo, que podem chegar a centenas num único veto. A atualização promete otimizar o trabalho no Congresso Nacional, além de reduzir o tempo da votação dos destaques nas sessões conjuntas de Câmara e Senado. Todo esse trabalho é sempre feito com muita responsabilidade e muito cuidado, mas justamente para que não haja erros, isso demora um tempo, e esse tempo é durante a sessão, enquanto o presidente está esperando a apuração da cédula para dizer qual foi o resultado. Hoje, isso já está muito mais eficiente por conta da integração. O desenvolvimento foi todo feito aqui internamente, né? Nasceu dentro do projeto LexML, então utiliza padrões definidos dentro do Prodazem, de estruturação de normas, de estruturação desses documentos de emenda. Então foi toda uma tecnologia nossa, né? A atualização foi usada pela primeira vez na sessão do Congresso desta terça-feira. O uso do LexEdit nesta sessão conjunta é facultativo, mas será obrigatório a partir do próximo semestre. A Secretaria Legislativa do Congresso Nacional vai orientar os gabinetes de deputados, deputadas, senadoras e senadores sobre o uso desta ferramenta. O documentário da TV Senado, Quando Elas se Movimentam, sobre a luta de mulheres negras por direitos, foi exibido na Bahia num evento organizado pela Comissão da Mulher Advogada da OAB de Lauro de Freitas. A TV Assembleia Legislativa da Bahia fez uma reportagem sobre a exibição. A obra da TV Senado destaca a trajetória de 3 mulheres negras. Uma delas, Antônia Faleiros, juíza titular do Fórum Criminal de Lauro de Freitas. Natural de Minas Gerais, ela foi empregada doméstica, chegou a dormir na rua e estudou para concurso com apostilas recolhidas no lixo. Hoje é referência de superação e justiça social. É muito emocionante a noite de celebração e principalmente noite de reconhecimento por toda a luta de quem veio antes de nós. Porque se nós conseguimos estar aqui, teve muita gente que comeu poeira nessa vida, não é? Então, quando nós, principalmente nós, mulheres negras, periféricas, se nós temos um espaço de fala num determinado momento, nós temos que lembrar sempre de todas aquelas que vieram antes e que foram caladas, amordaçadas e todas as demais categorias historicamente excluídas que passaram maus bocados e ainda passam, né? Então é preciso reverenciar e celebrar. A exibição do documentário foi promovida pela OAB Subseção de Lauro de Freitas. Uma das organizadoras é Cíntia Faleiros, filha de Antônia, que preside a Comissão da Mulher Advogada da Ordem no município. Orgulhosa, ela fala da trajetória da mãe. Uma honra enorme, é uma mulher que, além de me inspirar, inspira muitas outras mulheres pela sua história, pela sua dedicação. Então, é uma alegria que eu creio que imensurável, para te dizer a verdade. Muito feliz, muito contente de poder prestigiá-la, porque a gente tem a certeza, tanto eu quanto a advocacia lauro-freitense, da servidão que ela tem pela sociedade,
trabalho que ela desenvolve e traz para todos nós aqui em Lauro de Freitas. Estamos muito felizes de poder, enquanto instituição, realizar esse evento que homenageia a doutora Antônia, que é uma mulher extremamente guerreira, que tem uma história de luta, de superação e que nos inspira enquanto mulheres, enquanto profissional e que está sempre presente também, participando dos nossos eventos na OAB, promovendo sempre essa conexão entre o Poder Judiciário e a advocacia. Então, para nós é uma honra imensa poder não só participar e prestigiar esse momento tão especial na vida dela, quanto também compartilhar desse momento e nos inspirar ainda mais com a sua história. O documentário, dirigido pela cineasta Suzana Lira, foi produzido em comemoração aos 200 anos do Senado. Além de Antônia, a produção narra a trajetória da psicóloga e conselheira tutelar Angélica Pinto e da atriz Luana Xavier. Eu era a companhia da minha mãe. Eu me recordo de uma conversa que nós tivemos uma vez, quando, já no final da vida dela, que eu perguntei para ela: mãe, como é que eu era quando eu era criança? E ela respondeu: você já foi criança? Porque nem ela se lembrava de eu ter sido criança. É de uma importância, porque a gente viu o trabalho dela no filme, a gente vê e sabe a relevância, né, que tem quando uma mulher atua de uma maneira tão comprometida, né, com a sociedade. Era isso que a gente queria mostrar nesse documentário, mostrar o protagonismo dessas mulheres, né? E aí, pra gente, assim, o filme é muito maravilhoso, a gente está muito feliz com esse resultado, né? Ele foi um filme feito para comemorar os 200 anos do Senado Federal. Essa é a ação que a TV promoveu, entre várias outras. E a forma de retratar esses 200 anos, fazer um filme sobre 200 anos, né? Impossível. Mas a gente queria dizer assim, qual a importância de uma instituição legislativa? O que ela promove mesmo na vida das pessoas? E contar isso, dizendo o que promove, o que é capaz de fazer a partir do momento que junta, que une forças, né, com a demanda das mulheres negras no país. Era isso que a gente queria contar nesse filme. A projeção da própria vida na tela tocou Antônia Faleiros. Para ela, ver sua história contada é uma experiência comovente, mas, sobretudo, um compromisso. A gente se sente extremamente envaidecido e muito orgulhoso e emocionado, mas sente também a responsabilidade, porque é um retrato. Eu não sou um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser cultivado. Eu sou exatamente igual a todas as outras. Eu não tenho nada de especial. Não é? Então, ali está a Antônia, mas ali estão também todas as outras que, ao seu modo, também abriram espaços, caminhos, carregam famílias, carregam filhos, carregam dores, carregam comunidades. Então, somos todas nós. A responsabilidade é muito forte, mas a emoção e o orgulho suplantam. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.